O Corinthians tem interesse e avalia, já não é de hoje, tem alguns dias, a contratação do Bakayoko, ou no caso em francês, Bakayoko. É um volante de 31 anos. E Augusto Melo foi expulso do Corinthians em votação na noite dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo. 147 votos a favor da expulsão, 5 votos contrários e 4 abstenções, uma lavada na saída do ex-presidente, que acumulou uma série de problemas, inclusive no âmbito judicial e também policial. O grande caso que derrubou o Augusto Melo de todas as suas funções como conselheiro e também como sócio se deu por conta do pagamento de uma comissão de 25 milhões de reais no caso Vaidbet. O Corinthians havia fechado um patrocínio de 360 milhões de reais e a polícia termina investigações para apontar Augusto Melo como responsável pela contratação de um laranja, que receberia 25 milhões de reais de intermediação. Esse responsável, na teoria, por intermediar o acordo, não teve nenhuma participação entre Vaidbet e Corinthians e foi criado para receber o dinheiro. A polícia, inclusive, já investigou caminhos dos pagamentos feitos ao Corinthians para esse intermediário e para onde foi parar esse dinheiro. Terceiro presidente do Corinthians, ou ex-presidente no caso, que deixa o clube num período de uma semana. Na segunda-feira da semana passada, André Sanches já havia sido expulso. O Duílio Monteiro Alves, para evitar toda essa situação absolutamente desprazerosa, optou por renunciar ao seu cargo de conselheiro e também de sócio remido. Augusto Melo certamente não fará falta. Um dos piores presidentes da história do clube. O mais maluco é vê-lo, antes da votação, divulgando um vídeo e se dizendo absolutamente inocente, responsável por devolver a credibilidade ao Corinthians. Augusto, tudo o que você não fez foi devolver credibilidade ao Corinthians. Você colocou mais uma vez o timão nas páginas policiais. Tenho certeza que não fará nenhuma falta ao Parque São Jorge. Quero falar também sobre futebol. O elenco ganhou férias por conta da pausa para a Copa do Mundo e a apresentação marcada para São Paulo, onde será feita toda a pré-temporada. A pedido do Fernando Diniz, descartou-se a ideia do Timão fazer essa intertemporada no exterior, como vários outros clubes brasileiros farão. Primeiro amistoso pós-retorno está marcado para 12 de julho em Cascavel contra o time de mesmo nome. Saideira sobre o Timão. Corinthians tem 45 dias para pagar a contratação por empréstimo de Thales Magno. Ou desembolsa 4 milhões e 200 mil reais para o New York City, ou vai ser alvo de mais um transfer ban. E o Augusto Melo ainda disse que devolveu a credibilidade ao Timão. Então vamos lá, essa informação então envolvendo o Corinthians e o cara que está ali na nossa thumb, tintim por tintim com o Bruno Andrade agora. Tintim por tintim. Olha, se eu soubesse falar francês era espetacular, caberia na perfeição agora. Eu só sei o ça va bien, bonsoir, bonsoiré, etc. O Corinthians tem interesse e avalia, já não é de hoje, tem alguns dias, a contratação do Bakayoko, ou no caso em francês, Bakayoko. É um volante de 31 anos, está livre no mercado agora. Ele que tinha contrato com o PAOK da Grécia na temporada passada, terminou o contrato, encerrou um contrato em janeiro, ou seja, está livre no mercado desde janeiro, mas continua treinando, enfim, em casa, se recuperando, se reorganizando para buscar o quanto antes um novo clube. E o Corinthians trabalhando com a ideia de vender o André. Aliás, importante aqui, o Corinthians praticamente hoje se arrepende de não ter negociado o André lá atrás com o Milan. Essa é uma informação nova também que acho que não custa reforçar. Evidentemente que depois daquele momento o André caiu de rendimento. Coletivamente o Corinthians também não foi brilhante, mas o André caiu de rendimento. E até por conta disso, e aproveitando agora que o jogador está bem, o Corinthians trabalha com a ideia de vender o André. E só vai contratar uma peça de reposição, naturalmente, claro, perdão a redundância, se vender o André. Então é um trabalho primeiro vender o André. Como eu disse, não tem proposta oficial por enquanto em cima da mesa, mas o futebol europeu chama pelo André. E é um negócio que, ao que tudo indica, vai acontecer aí nos próximos dias, no mercado agora de verão da Europa. Vendendo o André, portas abertas então para o Bakayoko, que, como eu disse, já é um nome que o Corinthians avalia e observa já tem alguns dias. Então o Corinthians tem na perfeição a parte física do jogador, a parte clínica do jogador, já sabe quanto o jogador quer para poder trabalhar no futebol brasileiro e ele tem essa vontade. Aliás, eu ouvi que ele prefere o Corinthians, já pintou muita coisinha para ele, muita coisa pequena, muita coisa grande,
mas o Corinthians, nesse momento, é o desejo do Bakayoko, ou seja, conta com o desejo do jogador de jogar no Brasil, jogar no Corinthians. O impacto midiático do Memphis, agora também do Lingard, chamou a atenção do Bakayoko, isso também mexeu ainda mais com ele, então está à espera de uma proposta oficial do Corinthians. A parte financeira, o Corinthians não teria que comprar o jogador de ninguém, ou seja, é um processo direto jogador e Corinthians, e o jogador está dentro do teto salarial que o Corinthians estipulou com a nova diretoria, enfim, com o Marcelo Paz, que é ali entre 700 mil reais por mês, entre 700 e 800 mil reais por mês. O Bakayoko não ultrapassaria esse teto salarial do Corinthians. Então, nesse momento, é uma avaliação, o jogador agrada, tem ali um interesse interno, mas só vai acontecer alguma coisa de forma concreta quando o Corinthians estiver num processo mais encaminhado de venda do André. Mas é isso, Bakayoko, 31 anos, ex-Chelsea, ex-Milan, ex-Mônaco, ex-Rennes, ele estava na Grécia, como eu bem disse, é um dos alvos, mas pelo menos em relação a nome, né, a parte internacional é o nome mais pesado aí para reforçar o meio-campo do Corinthians no meio do ano. A Fiel vai invadir o Instagram do cara agora. Deixa eu ver aqui. O Fabrício, já estou seguindo. Vem ser feliz no Coringão. Vou começar a seguir. Já chegou? Chega quando, pai? É assim. Deixa eu ver. Bakayoko. O Baby tá seguindo? E ele quer, viu? E isso é importante. O jogador quer. Opa! Então... Olha, isso aí é notícia quente. Já está trazendo o noticiário fervendo. Isso aí do que o jogador quer, numa negociação, quem decide muita coisa é o jogador. Ô Bruno, só uma coisa que eu não entendi. Já é o Corinthians procurando ou o jogador foi oferecido? Não, o nome foi oferecido, é isso. O nome foi oferecido e o nome agradou. E aí o Corinthians foi tentar entender quais eram as condições, quais são as condições. E aí entendeu que muitas vezes o jogador é oferecido por terceiros, o jogador nem está sabendo. Nesse caso, não. Quando o nome chega ao Corinthians, já chega com o sim do jogador, já chega ali com uma avaliação financeira e o Corinthians sabe que o jogador está dentro do seu teto salarial. Aliás, até posso falar um pouquinho mais depois sobre como o Corinthians enxerga o mercado de contratações agora no meio do ano. E o Bakayoko tem tudo a ver agora com essa tentativa, no caso, de nova filosofia. Então é um jogador que está no teto, não joga desde janeiro, evidentemente que isso pesa contra, mas tem treinado, não está machucado, não vem de uma grave lesão, nada desse jeito, ou seja, não é preocupante nesse ponto e quer muito. Ele acompanha aquilo que o Memphis tem feito, a repercussão agora também daquilo que o Lingard tem feito. Não é um pedido do Memphis, tá? É importante frisar isso, é uma não notícia, mas é importante frisar. Assim como o Lingard não foi um pedido do Memphis, foi uma coincidência terem jogado juntos no United. O Bakayoko não tem nada a ver com o Memphis. Claro que o Memphis, até pela figura internacional que conhece o jogador, se calhar até foram adversários na Europa, mas não é um jogador que o Memphis Depay pediu, ou o Memphis quer o Bakayoko para poder renovar com o Corinthians. Não tem nada a ver, são situações totalmente distintas. O Bakayoko é outra questão, o Memphis é uma outra questão. Então é uma questão que, como eu disse, não tem uma negociação em andamento, porque o Corinthians já avisou e determina o quê? Primeiro eu preciso vender o André, para depois eu pensar na peça de reposição. Tô vendo aqui os seguidores, né? Tô vendo aqui que tem o William, ó, que segue ele, né? O William que tá lá no Grêmio. Do Chelsea, né? Da época Jogou do no Chelsea com ele. O Leonardo Jardim segue ele. O Jardim? No Mônaco, né? É. A torcida do Timão invadiu já? Já. Vamos lá, ó, a torcida do Timão que tá vendo Fala Fonte já podia entrar lá agora, hein? Vem pro Coringão, um monte de coisa. Ó lá, ó. Sai da minha câmera, sai da minha câmera. Não, vamos junto aqui, vem cá. Vem ganhar título do... Olha lá, essa bandeira lá, ó. Vem ganhar título no Corinthians. É tudo que viu agora, né? A gente falando. Olha lá, ó. Vem jogar no lugar do Alan. Mandou, vem logo pro poderoso Timão. Nossa, olha os emojis. Invadiu. Esquece, pai. Já é nosso. Mas estão comentando bem na foto que ele tá de verde. Não, mas isso aí é só estilo. E é mais um cara de estilo para chegar no Coringão, hein? Estilo. Estilo vai ser... que é a última, né? É a última, é verdade. Estilo é mato. Mais um. É isso. Deixa eu ver quem mais aqui segue. Tem 17 seguidores incomuns aqui. Com você? Com você, né? Bruno Andrade, Jorginho, Hendrick. O Boss já tá seguindo ele mesmo. Maldito. O Baby tá seguindo. O Braz Mbappé segue ele.
Então, é a turma do Mônaco, do Jardim. O Gignac também, que joga muito tempo no futebol do México, mas é francês. Pedro Henrique segue ele, é rolê aleatório para mim. O Gignac é timão, hein? Pedro Henrique. O loirinho, que jogou no Corinthians, Fortaleza. Pedro Henrique? Fortaleza não, Ceará, desculpa. O Pedro Henrique? Pedro Henrique. Esse Pra mim é rolê aleatório. Esse é aleatório. Bruno Andrade não ia falar sobre o Caio Jorge. Quando tiver notícia, a gente fala, tá? O Rio Ferdinand segue o cara. Não tive Estrela, resposta. Cara. É outra estrela, do futebol mundial. Falcão Garcia segue ele. Então o Corinthians... O Falcão Garcia? Tá no Milionários, né? Banco. Ele jogou no Mônaco. Jogou no Mônaco, pô. Jogou, né? Fez O belíssimas Falcão jogou no temporadas. Mônaco, ele, Rames Rodrigues. Isso, então, é isso. Thiago Couto, o goleiro, que é da base do São Paulo, segue ele. Aleatório. Aleatório. O que mais? Depois eu vou perguntar pro Tiagão aqui. Pergunta mais. Manda mais um aí. Mais um aleatório? Tem um que eu sigo aqui. Empresa que gere a carreira do Dorival Júnior segue ele. Codor Soccer. Também. Aleatório. Eu tenho um aleatório aqui que segue. Uma outra informação importante, assim, eu já falei, mas eu vou falar agora de um outro prisma, de um outro panorama. Já chegou muita coisa pro Bakayoko, tá? Coisa grande, coisa pequena, coisa da Europa, coisa de fora. Mas tendo em vista tudo aquilo que ele recebeu já, e com essa possibilidade de Corinthians, ele continua esperando e quer o Corinthians. Então isso é muito significativo, como o André Hernan falou, numa negociação. Contar com o sim do jogador, ainda mais sendo estrangeiro, europeu, muitas vezes tem ali as reticências, as dúvidas em relação a deixar a Europa para jogar no Brasil, mas ele está prontíssimo para superar esse obstáculo e volta a dizer, na parte financeira ele se encaixa no perfil do Corinthians porque não envolve transfer, comissão não tenho noção de quanto é, mas também não acho que seja um absurdo, caso contrário o Corinthians não estaria avaliando, mas salário, que é aquilo que mais importa, está dentro do que o Corinthians paga, por exemplo, ao Lingard. Não vai fugir muito, pelo menos aquilo que o Bakayoko pede ou quer, está muito perto daquilo que pede ou pedia e tem hoje em mãos o Jesse Lingard. Ô Bruno, mas é só se vender o André? Sim, só se vender o André, porque essa é uma questão prioritária. Primeiro porque o Corinthians precisa de encaixe financeiro. E o Marcelo Paz já falou diversas vezes, e o André é daqueles jogadores valorizados que tem mercado na Europa. Então isso é importante frisar. O Corinthians, como eu disse lá atrás, se arrependeu, muita gente no Corinthians se arrependeu de não ter aceitado de vez a proposta. Aceitou, recuou, né? Mas o grande erro no Corinthians, na cabeça de muita gente, foi o recuo. O Corinthians acha que errou, acredita que errou não ter vendido o André para o Milan, porque a parte financeira era interessante e porque coincidentemente ou não, o André caiu de rendimento depois disso. Mexeu com o jogador. Ou seja, não ganhou milhões e ainda teve um jogador um pouco desfocado nos últimos jogos, pelo menos nos meses seguintes à negociação falhada. Então é clara a questão no Corinthians, como mesmo sendo um processo fácil, não tendo que pagar transfer, o jogador quer muito, o Corinthians não vai contratar o Bakayoko para uma posição que hoje tem o André, que tem o Alan, que tem o Ranieri, que tem outros jogadores. Então, de fato, é uma peça de reposição. A prioridade é vender porque precisa e depois trazer uma peça de reposição e o Bakayoko é um dos principais nomes. E a Fiel invadiu mesmo, hein? Tô vendo aqui, não para, ó. O pessoal continua escrevendo, estão marcando o Memphis, traz ele pro Corinthians, vem logo pro poderoso Timão. Então, boa, o pessoal tá por lá e essa aí vai repercutir. Não, e ele postou 17 minutos atrás um treinão físico. Deixa eu ver. Postou aí fazendo... story? É. Põe a foto aí, põe aí o vídeo do treino dele, pô. É um treinão de remo. É. Isso. O Corinthians tem remo no símbolo, hein? Ó, sinal, hein? Ó o sinal aí. Exatamente. Olha. Será que é? Acho que não. Igual aquelas lá, Palmeiras atrás de você. Isso. É zoeira. Zoeira, mas pode virar. Mas ele tá Pode virar zoeira de internet. remando, pode ser um Ele sinal. tá remando para vir pro Coringão, tá atravessando o oceano. Aí, Olha ó lá. lá. É sinal isso aí ou... O que é isso? É sinal isso daí, Bruno? Pode Foi ser sinal. o quê? Foi a 17 minutos isso? Sei lá. Sabe o que ele quis dizer? Sabe o que ele quer dizer? Não, o pessoal vai falar lá no Fala Fonte, eu já quero aparecer bonitão treinando. Quero parecer que eu tô em forma. Deram um toque para ele, ó, Fala Fonte vai... Mas olha, assim, eu não acho que esse post, esse vídeo tenha sido para poder fazer ali uma ligação, mas eu não ficaria surpreso
de hoje ou amanhã alguma publicação, algum story, algum tipo de coisinha aí que envolva Corinthians, ou preto e branco, ou enfim, um gavião, que seja. Enigmático, enigmático. Os caras já mandaram aqui, ó, o novo Rincon. Vai ter. Eu tenho meu palpite, vai ter. Vai ter. Aí amanhã a gente volta com essa, então. Vamos Bora. lá, vambora? Bora. Tem mais alguma, Hernan? Só pra fechar rapidinho, então. Boa, vai. Só para finalizar essa questão que também tem a ver com o Bakayoko, o Corinthians no meio do ano, o que me explicaram é o Corinthians com sérias dificuldades financeiras para contratar. E aí vão perguntar, mas espera lá, tá com dificuldade financeira e quer contratar um francês que ganha muito, etc, etc. O Corinthians é o seguinte, a prioridade é contratar jogadores que estão livres no mercado, então você não envolve ali um pagamento de transfer para o clube com que o jogador tenha contrato vigente, isso já facilita. Ou são jogadores livres, que é o caso do Bakayoko, ou jogadores por empréstimo. Não esperem negociações espetaculares em relação a valores de transferências, né? O Corinthians até pode contratar 2, 3 jogadores de peso, mas que estejam livres no mercado ou que sejam emprestados. Agora, contratação de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de euros não vai acontecer no Corinthians. Ou é jogador livre ou é jogador por empréstimo, mas antes disso, importante, o Corinthians tem que fazer fluxo de caixa, o Corinthians precisa vender. Então é o André, talvez o Yuri Alberto, o Breno Bidon se pintar alguma coisa, o Mateuzinho que está valorizado, sempre já falou-se muito do Hugo Souza, mas é isso, é primeiro vender para depois contratar. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!